ozonioterapia nas doenças autoimunes. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o conceito, vocês já sabem o básico aí, o que são, né, o que é uma doença autoimune. Hoje em dia, a gente tem um novo conceito, né, e é muito importante que a gente tenha esse conhecimento. Doença autoimune é uma condição que ocorre quando o sistema imune ataca e destrói célula e tecido do corpo. Isso é muito sério, pessoal. Isso é muito impactante, né? Isso impacta muito nós, né, e o paciente, porque o paciente entende que isso está acontecendo uma destruição no corpo dele. Então, o sistema imunológico, ele é preparado para sofrer essas agressões no dia a dia, no decorrer da nossa vida. E aí algum boom aconteceu que tudo voltou para trás e deu um colapso, né, no corpo, e o próprio sistema que estava predeterminado a ajudar a manter uma estabilidade, como a homeostase, ele teve uma autoagressão, e aí começou a gerar um nível tão grande de inflamação que instalou uma doença autoimune. Isso é um distúrbio orgânico, né, uma reação imunitária, reação autoimunitária, porque vem de uma produção de autoanticorpos. O próprio sistema vem entrando no colapso e a gente precisa voltar lá atrás no passado. Às vezes esse voltar lá atrás é muito distante, tá? O sistema imunológico entrar em colapso e entrar nesse desbalanço, ele não é rápido, ele vem há anos. Às vezes ele pode entrar com um diagnóstico recém-confirmado, mas só que isso está há décadas já sendo instalado, porque é um processo que esse corpo vai sofrendo agressão. Ele vai, né, vindo com o tempo, tendo aí um desequilíbrio nesse corpo. Às vezes está vindo lá dentro da vida intrauterina dele. Então, por isso que é esse voltar lá atrás para poder entender, esse retorno para a gente chegar a compreender o que está acontecendo no corpo do seu paciente, né? Isso é fundamental para o sucesso do tratamento, tá? Essa produção desses autoanticorpos, esse desbalanço nesse sistema imunológico, ele vai atacar essas células, tecidos e órgãos do próprio corpo, né? Então, isso é muito importante ter esse conhecimento, né? E aí, a gente vem aí falar sobre essa epidemiologia para poder entender o nível da gravidade que desse quadro hoje, tá? Alguns anos, algumas décadas atrás, quando se falava em doença autoimune, era uma coisa muito distante, né? Pouco conhecida e que não tinha um número tão grande de casos como hoje diagnosticado. E nem um número de hoje caracterizadas como doença autoimune. Hoje aumentou muito esse espectro, tá? Hoje tem crianças que são caracterizadas com doença autoimune como não tinha tempos atrás. Então, a gente precisa entender se a gente está atendendo um paciente de fibromialgia, diabético, endometriose, a gente vai estar falando de doença autoimune, tá? Reação imunitária. Então, a gente tem que ter olhar sempre para esses pacientes, para doenças não só clássicas de doença autoimune, como doença reumatoide, tá? Então, tem que ter esse olhar muito maior, num conhecimento maior sobre essas doenças. Temos um número muito grande da população acometida com doenças autoimunes. Cerca de 3 a 5% da população em geral é afetada por doenças autoimunes. 80% dos casos encontrados são encontrados em mulheres em idades reprodutivas. Gente, isso é muito sério. Essas mulheres
elas estão sendo retiradas do local de trabalho, elas não estão exercendo o seu potencial de autocriatividade, elas não estão conseguindo trabalhar, elas não estão conseguindo gerar renda para a família, elas não estão muitas vezes conseguindo ser mães. Isso afeta muito esse sistema, essa cadeia, aumenta muito o custo, né, para essas mulheres, porque elas ficam sem trabalhar, e isso é muito sério, numa visão de custo mesmo, né, político, social, tá? O Estado, de uma forma no geral, no país, isso também numa qualidade de vida para essa paciente, de como que ela, né, são muito novas, às vezes, e tem várias doenças, isso precisa ser olhado. Nos Estados Unidos tem 50 milhões de pessoas que já são diagnosticadas com doença autoimune. Isso é um custo com mais de 591 milhões de dólares. Né? Isso é um impacto de saúde pública, né? Então, isso é muito importante a gente saber, sim, tá? Então, quando a gente está falando sobre essas doenças, a gente está falando de um sistema imunológico sobrecarregado que está relacionado à maioria dos problemas de saúde atuais, né? A gente vive hoje uma epidemia de doenças autoimunes. É um número muito grande, cada vez grave e crescente aí, né? Então, se a gente tem abordagem terapêuticas para atuar e ajudar esses pacientes a não entrarem em doenças autoimunes ou preventivamente, né? E tá em estágios mais graves também para poder frear e equilibrar e diminuir toda essa sintomatologia, isso vai impactar muito grande, né? Não só na vida pessoal do paciente, mas na sua vida familiar e todo o mercado de trabalho. Estou falando de saúde pública mesmo, tá, gente? Esse custo é muito importante. Hoje, nos Estados Unidos, o número de pessoas com problema crônico de saúde cresceu rapidamente nos últimos anos. Quando a gente vê os gráficos, é um crescente muito grande. Então, isso impacta muito. A previsão é que, por volta de 2030, quase a metade da população seja diagnosticada com algum tipo de doença crônica. Não dá para fechar os olhos, isso é um dado muito sério, é um dado muito alarmante, se a gente pensar, né, as pessoas que a gente conhece, os nossos familiares, nossos amigos, os nossos pacientes, a gente vai começar a identificar algum aspecto que pode levar a um início, a um espectro autoimune. Tá? Já de uma doença autoimune, de uma alteração imunológica, de alterações inflamatórias. A gente vai começar a ampliar o nosso olhar sobre toda essa questão. Isso faz toda a questão e impacta muito grande lá para frente, trazendo resultados lá para frente, na sobrevida, na qualidade de vida dele, tá certo? É muito sério, velho. Doenças crônicas, gente, quantos pacientes a gente conhece que tem fadiga crônica, que tem alterações intestinais sérias, tá? Isso é considerado aspecto autoimune. Então, a gente tem uma catástrofe aí com esses resultados, e a gente tem uma ferramenta muito potente que pode auxiliar muito esse paciente, que é a ozonioterapia. Então, a gente precisa trazer essa possibilidade para poder ajudar esse paciente. É importante a gente entender como é que vai se desenhando essa formação, né, vamos dizer assim, dessa doença autoimune, porque aí a gente pode ajudar muito mais, quando preventivamente, né, para que ele
não se desenvolva uma doença chegando a um estado crônico. A gente pode atuar precocemente. Isso vai fazer toda a diferença, né, nessa política pública na área da saúde, né, que se a gente pudesse atuar num momento muito mais inicial aí, a gente tinha um impacto e um desfecho diferente, tá? Então, a gente precisa levar esse conhecimento, levar para o nosso paciente, porque quando a gente trabalha com a ozonioterapia, com práticas integrativas, é muito comum, né, que a gente receba esse paciente já com diagnóstico de um quadro avançado. É aquele paciente que já chega para a gente aí falando, eu já tentei de tudo e nada deu resultado. Então, eu não tenho mais esperança, eu não sei o que fazer. Eu vim aqui com uma última possibilidade para ver se eu consigo uma melhora no meu estado de vida com a ozonioterapia, porque as outras técnicas que eu já utilizei não funcionou. Então, ok, muitas das vezes a gente consegue sim reverter esse quadro, né, melhora a qualidade de vida, mas só que se a gente começasse um pouco antes, a gente tinha um desfecho aí diferente, tá? Isso é fundamental que a gente conhecer e tem que chegar aos profissionais e aos pacientes para começar a atuar no momento anterior e evitar os danos tão graves que acontecem de toda essa progressão da doença autoimune. Então, a gente tem o espectro autoimune, a gente tem a doença, né, autoimune. Entre um e outro, a gente tem aí décadas e anos que foi ocasionado. Olha o dano que a gente está tendo, que a gente poderia atuar. E às vezes aí a gente conhece já o paciente já no final de tratamento. Então, vamos ter um quadro aí onde a gente tem que atender aí aos sinais, né, aos cuidados, aos sintomas. Então, não ficar preso aí só à dor do paciente. Muitas das vezes, quantos pacientes você pega que já chega aí com dor na coluna? Ah, eu tenho uma dor, né, na coluna, e você faz uma anamnese, ele tem um intestino ruim, ele tem um sono alterado, ele não tem um sono reparador, ele tem fadiga crônica, ele tem um monte de questão. E aí, é só uma dor na coluna e você só vai tratar essa dor na coluna. E aí, muitas das vezes, ele já está no espectro autoimune. E aí, passa uns meses, ele já está com uma enfermidade instalada, ele está com uma doença já, da doença autoimune, e isso é muito importante a gente trazer para cá. Quando a gente fala de um espectro autoimune, a gente está falando aí no sistema imunológico alterado, que ele pode reparar essa agressão. Tá? Então, o nosso sistema autoimune, ele é tão perfeito, a gente consegue fazer com que esse organismo faça reparar, tá? E ele vai reparando e chega a um ponto que ele vai entrar em colapso e aí a gente já tem a doença instalada, tá? E muitas das vezes esse paciente, ele já tem uma tendência genética, mas só que é um menor impacto, né, a genética. Então, praticamente, todo mundo tem descendência genética para ter aí no DNA, né, que tem doença autoimune, mas a gente pode sim quebrar isso aí. Tá? O que vai impactar é o nível de agressão que a gente vai, através da escolha de vida, do estilo de vida, que vai
como está lidando com as questões do estilo de vida, é a epigenética que a gente consegue quebrar esse impacto dessa doença, se instale ou não no corpo do paciente. Então, a gente pode atuar preventivamente nesses casos, tá? Isso, mesmo que a gente tenha todas essas tendências, a gente consegue, né, no estado de homeostase, de equilíbrio, evitar que essa doença se instale. Só que aí você não fez nada, não modifica nada na vida do seu paciente, a doença vai se instalar, tá? Então, temos que ter esse olhar geral e cada vez maior, mais amplo, tá? Então, se o seu paciente não faz nada, o seu paciente continua alimentando ruim, tem uma qualidade de sono ruim, não suplementa, não melhora os níveis de nutrientes, isso vai levar vai gerar toxinas e inflamar o seu organismo como tempo. E aí esse espectro, né, já vai levando o nível de doenças autoimunes. Ele já vai transformando em doença autoimune, porque você vai aumentando o nível das produções anticorpos, tá? O seu corpo não deu conta. Então, você já entra uma autoimunidade patogênica, já tem uma doença instalada. E muitas das vezes esse diagnóstico, o paciente já vem. Todo esse caminhar não foi feito nada, né? E aí a gente não consegue trazer esse corpo numa homeostase de autorregulação. E aí já encontra-se a patologia. E como que é esse mecanismo da doença autoimune? Então, a gente começa num dano celular, esse dano celular vai se desenvolvendo, vai se mutando e vai ter um dano no tecido. Aí, quando tem esse dano no tecido, já tem uma inflamação no órgão, e aí eu vou chamar a atenção, inflamação aqui, para essa palavra inflamação. A inflamação é a palavra mais importante que a gente tem que ter em mente. A gente tem um paciente que tem doença autoimune, ela tem um processo inflamatório associado. Então, quando a gente entra no nível da inflamação patológica, a inflamação inicial já é um mecanismo de proteção do corpo. O corpo entra em processo de resposta inflamatória para dar conta de estímulos negativos, de nocivos que o corpo vai recebendo. Quando essa inflamação cronifica, ela já entra num desbalanço, e é onde acontece todo o desequilíbrio do corpo. Então, a gente tem que entender até onde que esse paciente está equilibrado e é protetora para o corpo, e aonde essa inflamação é a grande start aí para essa doença, tá? Então, esse processo inflamatório é fundamental para a gente avaliar. E aí a gente já vai pensando aí nas possibilidades que a gente tem de diagnóstico, tá? Hoje a gente tem vários, tá? A gente tem vários tratamentos, como a ozonioterapia e outras terapias complementares, como eu já falei, o sono, a alimentação. A ozonioterapia é esse start que vai poder auxiliar nesse processo. Quando a gente já tem inflamação no órgão, a gente já cronifira, né? Então, a gente já tem um dano no órgão, essa inflamação inicial, que já tem algo em desarmonia, ela cronifica e ela entra num dano real. Então, a gente precisa saber isso aí, o paciente já começa a ter sintomas e o paciente já começa a ficar debilitado, procurando ajuda e já tem uma doença diagnosticada. Então, o paciente já recebe nessa diagnóstico de doença autoimune. Então, gente, a gente está falando de célula, olha o tanto de alteração, a gente está falando da matriz extracelular, está falando da mitocôndria. Então, a gente aprende
tudo aqui da atuação da ozonioterapia, onde ela passa, por todos esse diagnóstico, né, fosse feito precocemente, a gente tinha um desfecho melhor com o paciente. Então, o que a gente precisa pensar aí, estar atentos aos sintomas precoces do seu paciente, né, que ele chegou com dor na coluna, uma dor no quadril, uma dor no joelho, com cansaço, e aí você, na anamnese, você começou a ver vários sintomas que já está com um aspecto autoimune, né? Isso aí é uma maravilha, porque você tem pode mudar o desfecho do seu paciente. A gente precisa trazer para ele esse conhecimento. Então, por exemplo, quando a gente fala de ozônio, a gente está tratando de um paciente com uma dor no joelho, por exemplo, mas ela já tem doenças precoces, ele está entrando nessa parte do espectro autoimune, né? A gente consegue reverter esse quadro. Tá? Consegue atuar aí. A gente vai tratar aí localmente aquele sintoma, aquela queixa, mas a gente poder associar aí, por exemplo, uma via sistêmica, a gente está tratando toda essa reologia. A gente está tratando a inflamação como um todo, né? Aí trata ali o joelho local e entra com a insuflação retal. Além da dor dos joelhos, a gente já entendeu que esse paciente tem um corpo totalmente inflamado. Então, quando a gente associa a via sistêmica, a gente atua com a ozonioterapia, atua com uma via global desse paciente desinflamando. E quais são esses sintomas, né? O cansaço, a fadiga crônica, tá? Então, se você tem, já vai marcando aí, distensão abdominal, alteração intestinal, síndrome do intestino irritado. A gente tem que perguntar para o paciente como que é o intestino dele, né? Mostrar a escala de Bristol para o paciente é fundamental para que ele relate ali a escalinha, né? Como é as fezes dele e avaliar, mostrar para ele, porque muitas das vezes ele fala que é normal e não é. Então, a gente deve mostrar para o paciente sobre essa escala de Bristol e o que isso significa. A falta de energia, né? O paciente não está totalmente disposto o tempo inteiro. E isso vai ocasionar lapso de memória, né? E vai ter queda de energia durante o dia. Então, isso já mostra pequenos espectros aí, que já está dando sintomas para gerar uma doença instalada, né? A dor, vários tipos de dor. Quem é que hoje não tem ansiedade? 99% dos meus pacientes têm quadro importantíssimo de ansiedade. Isso é um grande start para tratar doença autoimune, tá? Então, a gente precisa entender que os danos acumulados geram sintomas, né? Esse abdômen distendido vai ter um dano acumulado que vai gerar uns sintomas. Às vezes o paciente vai falar, às vezes eu tenho ansiedade, mas quem é que não tem? Às vezes eu tenho uma dorzinha aqui, outra ali, quem é que não tem, né? Então, isso você tem que informar para o paciente que isso pode gerar uma doença autoimune. Isso pode levar a uma inflamação sistêmica elevada a gerar um dano biológico, tá? E isso, ele já está entrando num quadro de doença autoimune. Isso, eu falo para vocês, prestem atenção aí com esses sintomas, tá certo? E aí, gente, vamos falar um pouquinho dessa inflamação. A inflamação, quando a gente se fala de doença autoimune, a gente fala de lesão, quando a gente fala de diversos sintomas, sinais e sintomas do paciente, sempre vai existir um processo inflamatório, que vai dizer muito para a gente, né, para nós terapeutas integrativos, a inflamação é
já aí algo importantíssimo, já é uma resposta do sistema imunológico, né, que é uma ameaça. Então, esses fatores, aqueles sintomas que nós já comentamos, vai entrar como uma ameaça, como o corpo responde para que o corpo, né, gere aí a autocura. Um paciente aí, gente, que tem febre, já é um modo de o organismo ter aí uma autorregulação e não se deve dar aí um antitérmico. A gente deve buscar outra estratégia. A gente tem que esperar o corpo se autorregular. Se é uma alteração natural, o sistema imunológico vai gerar um impacto, tá? Ele já tem uma autorregulação, uma imunidade inata, aonde ele vai procurar se autorregular. E se você entra com um medicamento, você vai pausar aquilo ali e o sistema não vai se autorreparar, tá? E aí, só que acontece? A gente vai tendo aumento de citocinas inflamatórias, de anticorpos, tá? E isso o corpo não vai dar conta de fazer com que ele processe. Esse processo inflamatório vai virar crônico, ele vai se tornar sistêmico, tá? Doença autoimune, seja ela qual for, seja qual o sintoma que ela apresente, vai ser considerado como uma doença sistêmica. A gente tem um corpo, altamente inflamado, tá? Então, tem um paciente aí que já tem anticorpos que vai impactar no organismo dele. Então, a inflamação é o elo frágil na cadeia. Essa é a frase mais importante que a gente tem que ter com um paciente que tem o diagnóstico de doença autoimune. Aonde está esse processo inflamatório? Isso é o que a gente tem. Qual é o grau de inflamação que esse paciente está apresentando, né? Isso vai impactar na nossa escolha de atuação da ozonioterapia, né? O processo da via, o processo da dose. Então, quando a gente tem a inflamação menor e controlada, a gente pode usar uma dose diferente. Agora, se esse paciente está muito inflamado, muito desequilíbrio, a gente tem que entrar com uma outra dose, porque senão a gente vai acabar desregulando esse paciente, ele vai ter níveis de reação. Isso não é para acontecer, né? A ozonioterapia não é para gerar reação adversa, ela é para ajudar a controlar. E a partir do desconhecimento, né, a gente pode gerar um desequilíbrio inicial aí. Então, a avaliação é fundamental e saber aonde que essa inflamação está é fundamental. E qual é o local, né? Determinada pela genética, antecedentes e exposição ambiental. Então, todos esses fatores, eles vão determinar aí o start inicial da agressão da inflamação. E aí é o que acontece, o dano tecidual. E aí essa cascata começa a acontecer até o diagnóstico da doença autoimune, até a lesão do órgão, né? Onde tem ali a lesão específica e tem todos esses sintomas associados. Então, a gente precisa poupar, né, e percorrer todo esse caminho para tratar esse paciente, tá? Então, aí a gente tem uma abordagem anti-inflamatória. Então, o que a gente tem que pensar aí nessa abordagem anti-inflamatória? O excesso de tensão oxidativo faz disparar a inflamação. Então,
o nível de estresse oxidativo faz com que dispare essa inflamação. O que tem esse paciente, o que está acontecendo com esse paciente que ele está inflamado? O que está fazendo parar esse processo inflamatório e disparar esse desfecho dessa doença autoimune. Então, a gente precisa buscar todos esses fatores, tá? Porque para a gente ter esse sistema multifatorial, quando a gente consegue fazer uma avaliação em todos esses fatores, o desfecho vai ser melhor, tá? Então, no caso, isso que é muito importante, tá? A ozonioterapia, ela entra com um poderoso fator nessa diminuição desse estresse oxidativo. Só que a gente tem que saber dosar isso adequadamente, né? Para não poder aumentar esse estresse oxidativo. A gente precisa entender como esse paciente está, todo esse grau de inflamação, para a gente atuar adequadamente e ajudar esse paciente, tá? Então, a gente está falando a nível de atuação da ozonioterapia, a nível de mitocôndria. Então, com a ozonioterapia, a gente vai atuar aí e poder conectar com a lesão mitocondrial, né? Com a diminuição de energia e a diminuição de função de energia nessa mitocôndria. Então, a gente consegue aumentar a energia, aumentar o metabolismo dele. Então, ele tem muita inflamação, ele tem diminuição de oxigenação, então ele está precisando de oxigênio. E a gente está precisando gerar mais energia nesse corpo. Então, a gente atua com a ozonioterapia aí, a nível de ATP, a melhora da qualidade dessa energia, tá? Então, esse efeito imunomodulador mesmo do ozônio. É muito importante a gente entender isso, né? Então, a gente tem radicais livres que vai gerar uma tensão oxidativa, que vai gerar uma inflamação. E a gente já sabe que a ozonioterapia, a gente consegue aumentar as enzimas antioxidantes, diminuindo aí os radicais livres e tendo um efeito oxidante, e vai ter aí tendo essa diminuição de inflamação. Tá? Então, a ozonioterapia vai ser um grande modulador aí. E aí a gente consegue atuar dentro dessa doença inflamatória aguda e tendo uma resposta muito positiva, né? A gente ter um desfecho positivo aí, desinflamando esse corpo. Quando a gente fala de doença autoimune, a gente tem que pensar na vulnerabilidade epigenética. Esse paciente, né, ele pode ter ou tem, obviamente, predisposição genética, só que todos esses fatores externos, toda essa vulnerabilidade genética vai trazer com que esse paciente tenha aí o start, o desfecho ou não para essa doença autoimune. Isso é muito importante para saber avaliar e chegar até a cura. A gente está falando de uma doença multifatorial, então precisa ser investigada todas as causas e observada e avaliadas adequadamente, tá? Às vezes a gente não tem um diagnóstico fechado, mas a gente consegue, através dessa carga genealógica aí, descobrir o que pode estar impactando esse paciente, tá? Então, isso vai ser ligado ao estilo de vida do paciente, tá? A gente tem os fatores aí, alguns fatores, a genética, o fator ambiental, a parte o ambiente que esse paciente vive, né? Aonde que ele está, se tem muita carga
eletronegativação, né? Se tem o Wi-Fi, se tem esse controle de radiação, de contaminação, de toxina, o ambiente do trabalho dele, o ambiente familiar, né? Essa energia eletromagnética impacta demais. A gente vê pacientes que não melhora porque eles têm uma radiação eletromagnética absurda, tanto no trabalho quanto onde ele mora. Paciente que mora em prédio através de torres de Wi-Fi, né? Onde isso impacta muito grande. Então, a gente tem os quânticos, a gente tem frequências, a gente tem Lib, a gente pode quebrar essa carga, tá? Através desses mecanismos, tá? Então, através do estresse, hoje, né, a gente anda muito estressado, então a gente tem que ver essa parte ambiental, porque a gente consegue reverter, porque através dessa modulação do estresse é fundamental, né? O paciente não dá para viver num ambiente que ele está sendo cheio de estresse emocional, porque ele vai ter uma resposta inadequada no tratamento, tá? Então, uma dieta inadequada, a gente sabe aí que a alimentação impacta no estilo de vida desse paciente, principalmente a alimentação, uma alimentação rica em açúcar, em glúten e em embutidos, tem que fazer retirada porque isso inflama o corpo do paciente. Então, o eixo, né, desse intestino do paciente vai ter uma alteração e vai ter aí grandes gatilhos para que ele tenha doença autoimune. Então, essa carga alimentar, ele tem um tipo de alimento que é alérgico, que vai desencadear uma inflamação e vai gerar uma inflamação intestinal, tá? E aí, às vezes, ele está se alimentando bem, suplementando, fazendo tudo direitinho, mas mantendo diariamente algum alimento, por exemplo, o leite, o glúten, que está inflamando esse corpo. Então, tudo isso, né, é importantíssimo a gente orientar o paciente para ter resultados satisfatórios. Essa permeabilidade intestinal, ter conhecimento aí da parte da modulação intestinal, da microbiota intestinal, do grau de permeabilidade dele, que ele tem, isso vai impactar na doença autoimune. Então, se ele tem toxinas, vai cair na corrente sanguínea, que vai ter um processo autoimune aí, inflamatório. Então, se você faz o ozônio num paciente que come besteira, que toma refrigerante, que come embutidos, isso vai cair no intestino, e você fazer o ozônio retal vai o quê? Inflamar mais ainda, porque vai cair na corrente sanguínea, tá certo? Então, tem que ter um cuidado devido aí com esse paciente, porque ele vai continuar tendo esse nível de agressão no organismo dele, e tem que se fazer todo o trabalho de modulação intestinal para que ele tenha uma resposta satisfatória, né? Intoxicação por metais e parasita, isso vai impactar nessa relação sistêmica do seu paciente, porque vai desencadear uma doença autoimune. Tá? Então, aqui nós temos aqui as classificações, como desencadeia, tá? Os órgãos, os tecidos, os sintomas, tá? Muitas das vezes tem essa vulnerabilidade epigenética, tá? Então, hoje eu avalio aí o meu paciente, às vezes, um paciente que tem 30 anos, ele tem 6 doenças autoimunes, né? Hoje mesmo eu avaliei uma paciente assim. Então, a gente tem que saber
saber mensurar, avaliar isso aí para ter um resultado com a ozonioterapia. Então, de acordo com o local e a ocorrência, tá, havia o sistema imune atinge sobre o antígenos e células de diversos tendões, como artrite reumatoide, tendinite, tá? Isso são o sistema. Órgãos específicos, que é o sistema imune, somente agirá sobre antígeno e células específicas, como tireoide de Hashimoto, hepatite autoimune. Isso impacta na vida do paciente, tá? Através da inflamação vai gerar aí um dano aí no órgão específico. Então, para algumas doenças autoimunes, ela sempre vai andar acompanhadas de outra, tá? Elas vão estar sempre em conjuntos. Por exemplo, aí uma artrite reumatoide, ela vai estar associada a uma fibromialgia, associada tem uma síndrome de Jogue, uma Hashimoto, tá? Então, vai se juntando. Então, ter esse cuidado. E muitas das vezes, na medicina tradicional, ela não se junta, e na nossa avaliação ela começa a se unificarem, a andar juntos, tá? Saúde integrativa é isso, tá? E aí, de acordo com o tipo de resposta imune, a gente tem o humoral ou autoanticorpos, atua desencadeando a doença autoimune, que é doença de Graves, celular, que vai ocorrer aí um dano já a nível celular, os linfócitos T, autorreativos, desencadeia a doença autoimune. E aí a gente já tem uma diabetes mellitus tipo 2, onde ele foi primeiro, aí teve uma resistência insulínica, tá? Então, hoje tem várias doenças autoimunes, são mais de 80 tipos de doença autoimune, então a gente tem que orientar, precisa olhar para ter mais de doenças, mais de 80, né, onde são classificadas, onde tem a fibromialgia, que é uma doença muito comum, atinge mulheres e homens, tá? Tá muito ligada a fator emocional, né, nesse paciente. Então, ele não tem um diagnóstico clínico fechado, não tem uma característica clínica, varia de paciente para paciente, mas às vezes a gente pega aí um paciente de fibromialgia com dor crônica, migratória aí, de fadiga, então às vezes vai ter várias vezes esse diagnóstico aí desequilibrado, e todo o contexto da fibromialgia, ela tá ligada ao emocional, tá? Então, hoje tem muitos homens que estão com diagnóstico de fibromialgia, então a gente tem que estar tendo esse conhecimento, vale a pena aí investir em conhecimento para fibromialgia, tá? Vou mandar alguns artigos para vocês sobre fibromialgia. Então, a gente tem que trazer esse olhar de doença autoimune, como artrite reumatoide, como lúpus, artrite psoríase, ortoartrite, epicondilite anquilosante, esclerose múltipla, psoríase, doença de Crohn, tireoidite de Hashimoto, hepatite autoimune, endometriose, está acometendo bastante as mulheres aí com endometriose, síndrome de Sjögren, diabetes, né, vitiligo, recolite ulcerativa. Então, a gente tem que ver aí as queixas principais que esse paciente tem, e a gente só vai descobrir se está associada a uma outra doença na
anamnese, tá? E muitas das vezes a gente pode ajudar esse paciente para que não impactue na vida dele, né? É muito importante aí, esse slide é o mais importante de todas as aulas, né? Para a gente compreender aí, né? Como a gente pode abordar e tratar esse paciente. Então, esse slide aí é para mostrar para vocês que ele é como se fosse uma balança, tá? E aí, teoricamente, ele tem que ter uma linha de equilíbrio, que é a homeostase, que é a capacidade, a função fisiológica em manter o equilíbrio interno, né? Regular o ambiente interno na manutenção das funções com competições químicas básicas, é manter o equilíbrio, é manter a homeostasia, né? É manter esse corpo dentro do padrão normal, de uma realidade. E o que acontece? Quando a gente tem um espectro autoimune, a gente tem um desbalanço, tá? A gente tem uma alteração desse equilíbrio. A gente não sai dessa linha desse equilíbrio. A gente desequilibra todo esse sistema, tá? Esse equilíbrio, gente, nunca é da noite para o dia. Ele tem toda uma trajetória que vem com todos os sistemas dos anticorpos, com danos acumulados de inflamação nesse intestino e nesse corpo como um todo. E aí ele tem o diagnóstico de uma doença autoimune. O que é importante a gente frisar aqui inicialmente, né? Quando a gente vai abordar esse paciente, é mostrar para ele a possibilidade de equilibrar esse sistema. Tá? A gente precisa mostrar para o paciente que o corpo dele entrou em colapso e saiu dessa zona de equilíbrio. E aí a gente tem que mostrar para ele as possibilidades e as ferramentas para poder trazer esse corpo para o equilíbrio do meio. Tá? Então, eu costumo dizer para os meus pacientes de voltar ele para casa, voltar ele de volta de novo para o equilíbrio. Tá? É voltar a fazer uma faxina, tipo o filho pródigo que saiu do estado de equilíbrio, né? E precisa voltar, se manter equilibrado. Então, por isso que ele é responsável pela autorregulação, tá? Então, vocês viram que o caminho que ele percorreu para chegar nesse caminho, né? Nessa balança desequilibrado. Então, a gente tem a função de voltar esse paciente ao momento que ele queira para se reequilibrar. O corpo consegue reparar a partir do momento de um estilo de vida, a gente consegue voltar essa homeostase e buscar a busca desse equilíbrio para ter esse retorno, para que ele tenha essa saúde sistêmica integrativa. Lógico que isso não é simples, não é fácil, e não vai ser da noite para o dia, mas é possível sim, tá? A gente pode mudar esse curso, essa percussão dessa doença autoimune, tá? Daqui para frente. Você vai poder auxiliar o seu paciente. E aí eu venho falar para vocês de todo um sistema, né? Eu preciso estimular, né? Então, o ozônio, ele possui um papel fundamental na ativação, na estimulação desse sistema imunológico, aonde a gente vai entrar uma concentração que vai fazer uma imunoestimulação, então sempre associar com baixas concentrações dos gás de ozônio, demonstrando assim uma inibição da síntese de prostaglandinas, aonde vai liberar a bradicinina e ter um aumento da secreção
dos macrófagos e dos leucócitos. E aí a gente começa a reequilibrar esse organismo. Então, o ozônio ele é fantástico, utilizando do modo certo. E você pode passar isso para o seu paciente a partir do momento onde ele consiga chegar nesse equilíbrio dessa homeostase, tá? E aí a gente vai fazer isso aonde? No intestino. E a gente tem que trazer para esse paciente a autorresponsabilidade para que ele tenha a cura da doença dele, tá? Aonde a gente vai passar para ele que a saúde do intestino dele vai estar sendo recorrida através da alimentação dele. Por isso que eu bato sempre no processo da alimentação. Se ele não mudar a alimentação, ele não vai ter essa microbiota sadia, tá? Então, esse intestino, ele é responsável por 70 a 85% da nossa imunidade. Então, a gente está falando aqui de uma doença autoimune, está falando de um desbalanço, né, intestinal. A gente precisa trazer esse intestino aí para um estado de bom funcionamento, de equilíbrio. Então, como isso funciona, só para a gente entender rapidamente, né? Na verdade, ele tem uma perda aí da barreira da função intestinal, aonde aqui é o normal, tá? Essa junção normal, tá vendo que são grampeadas, e a partir do momento que a gente tem essa célula da mucosa intestinal rompida, a gente vai ter uma inflamação. Isso acontece através, né, de todo esse processo, desse quadro de inflamação. Ela vai, essa inflamação vai cronificar, porque vai ter separação dessa célula do intestino, aonde os patogênios, as toxinas, as drogas, o estresse, o mau funcionamento do órgão, né? Os peptídeos mal digeridos, a alimentação, né, mal digerida, vai cair aí, ó, vai gerando a inflamação, né, onde esse intestino vai ser permeável, porque os detritos, tudo que é ruim, vai cair na corrente sanguínea. E isso vai ter uma alteração no complexo imunológico circulante. Então, parasita vai cair para a corrente sanguínea, essas toxinas, as drogas, tudo vai cair aonde tem essas quebra dessa barreira hematoencefálica, onde vai gerar essa inflamação, onde vai ter um distúrbio aí na autoimunidade, aonde vai sofrer essa alteração e vai ter aí a má absorção, né, e carência de nutrientes. Então, por isso que todo momento o nosso paciente e nós mesmos, né, estamos inflamados, porque essas toxinas, essa qualidade de vida que esse paciente, né, foi alterado, e todos esses fatores, vai ter essa quebra de barreira intestinal. Então, essa quebra, né, de barreira, vai fazer com que essas macromoléculas, essas toxinas que vão sair do intestino, que era para ser excretado, vai cair na corrente sanguínea, tá? Através dessa quebra de barreira. E aí vai vai retornar para todos os órgãos, né? E ela vai cair para a corrente sanguínea, e ela deveria ser excretado no ânus, né? Ser excretado através das fezes. Então, as toxinas, em vez de estar saindo do corpo, ela está voltando de uma forma sistêmica, alterando esse grau de inflamação, tá? Isso vem num desequilíbrio da microbiota intestinal, onde a gente chama de
disbiose intestinal, através dessa disbiose, através dessa inflamação do estilo de vida alimentar, dos xenobióticos, da higienização, da genética, vai ter uma alteração no intestino, onde vai gerar essa disbiose, onde todos os órgãos vão ser acometidos por essa alteração intestinal, tá? E aí a gente pensa aí no nosso eixo aí de intestino-cérebro, e a gente pensa na ozonioterapia, onde tem a via retal, né, onde a gente pode estar atuando aí com esse tipo de via, onde é um tipo de aplicação via sistêmica também, para que todo esse sistema, né, nesse paciente, todo o sistema do organismo dele, a gente vai